gente possui é da marca Aquarid AP800, até a gente tem ela aqui. Eu acho que depois eu apresento, como a tela está para apresentação, depois eu mostro para todo mundo, explicar como é que funciona os eletrodos dela também. Essa nossa sonda, então, ela mede 9 parâmetros, esses que estão ali descritos, OD, pH, temperatura, a condutividade e os demais que estão ali. Existem diversas marcas que também tem essa função, né, como sonda multiparâmetros. Algumas delas estão descritas ali embaixo, como essa nossa que a gente possui. Tem também da marca Hanna, da Oriba e da Axo também, algumas que eu já trabalhei, assim, que eu já consegui, eu já tenho um conhecimento que eu já mexi nelas. E a maioria também tem todos esses 9 parâmetros. E, por exemplo, a Axo, ela também trabalha com outras sondas mais simples, que, por exemplo, medem 3 a 4 parâmetros. Então, ela tem um valor menor, né, um menor custo, e essa marca também ela é daqui perto da gente, é de São Leopoldo. E eu vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica do nosso monitoramento aqui em Campo Bom. Assim como o Jefferson já explicou anteriormente, né, a gente já fez todo um mapeamento, um estudo ambiental aqui na nossa cidade, e já foi, então, definido previamente os pontos, né, em locais mais estratégicos, assim, os arroios do município, e a gente, então, determinou que o Arroio Schmidt e o Rio dos Sinos, eles são analisados semanalmente, como é um principal arroio da nossa cidade, né, ele cruza em vários locais diferentes da cidade, a gente resolveu analisar ele com mais frequência, junto com o ponto do Rio dos Sinos. Os demais arroios que a gente possui aqui, eles, então, são feitas análises quinzenais nesses pontos, totalizando, então, 22 pontos. Então, para fazer esse monitoramento, a gente sempre tem que fazer uma calibração prévia na nossa sonda. Essa calibração, então, ela pode ser uma calibração rápida, que é a que normalmente a gente faz, que a gente faz um pouco antes de utilizar ela, a gente usa, então, uma solução, e ela dura em torno de 30, 40 minutos a nossa calibração. Essa é a calibração de campo que a gente chama. Existe também uma calibração completa, que a gente faz normalmente a cada 2 meses, que aí sim, ela calibra cada parâmetro que é analisado, cada um daqueles 9 parâmetros, e essa é importante ser feita, mas não é com uma periodicidade tão, né, não é tão frequente, tendo em vista que ela é bem mais demorada, às vezes a gente leva a manhã ou a tarde toda fazendo essa calibração. Para fazer o monitoramento, então, depois de ser feita a calibração na sonda, a gente leva em torno de 1h30 a 2 horas, até a gente se deslocar para cada um dos pontos, fazer os monitoramentos e depois seguir para o próximo ponto, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens de como é feito o monitoramento. Os nossos pontos de monitoramento, eles têm essas placas, então, identificando, né, o nosso projeto, programa aqui do município, aí identifica o arroio que é feito o monitoramento, e aí também identifica o ponto. Todas essas informações, os pontos que a gente faz, já tem mapeado, e tudo isso se encontra no site da prefeitura. Bem certinho os mapas, a gente também tem alguns relatórios nossos trimestrais, de todas as análises que a gente faz, e cada um dos pontos. Isso tudo se encontra no nosso site da Prefeitura de Campo Bom. Na outra imagem, então, é a gente fazendo o momento do monitoramento. Geralmente, a gente sempre faz de 2 pessoas. Aqui, então, sempre quando a gente faz o monitoramento, a sonda já salva todos os dados, automático, fica na memória dela, e esses dados são todos georreferenciados, então ela já marca automaticamente a posição, as coordenadas geográficas dos pontos. Então, essa imagem aqui é a interface do equipamento no computador, então depois que a gente faz o monitoramento, a gente passa os dados para o computador. Nessa imagem aqui que aparece, é assim que ele aparece, a gente pode exportar ele para o Excel. Por exemplo, aqui é os dados como a gente coloca nas planilhas, organizando direitinho qual o ponto que arroio, qual a data, e os diferentes parâmetros, então, que foram medidos. E também a gente tem uma interface desse equipamento com o Google Earth. Então, com os dados georreferenciados, a gente também consegue abrir no Google Earth, consegue ver direitinho onde é que está cada ponto, a data do monitoramento, e aí a gente já vê os parâmetros
todos eles que foram medidos naquele dia e qual o valor que foi medido. Então, com esse monitoramento, né, a gente consegue, então, gerar distintos gráficos e relatórios. Como eu mencionei, eles estão no site do município. Siga aqueles passos ali na página inicial, entrar em meio ambiente, documentos e downloads, documentos de monitoramento de arroios. Esses gráficos que a gente tem aqui são os gráficos, uma das ferramentas que são geradas, então, do monitoramento. A gente faz esses gráficos, por exemplo, este daqui, referente ao Arroio Schmidt e o Rio dos Sinos. E a gente consegue, então, a partir disso, avaliar diferentes variações sazonais e como é que estão os nossos parâmetros. Daí aqui a gente gera de cada um daqueles 9 parâmetros. E daí todos eles se encontram nos nossos relatórios. Aí aqui algumas ações que a gente já fez também, e o Jefferson vai explicar um pouquinho essa do Rio dos Sinos. Jefferson, tu está com teu telefone desligado. O microfone desligado, desculpa. Apresentação. Oi? Estão ouvindo agora? Sim, agora estamos ouvindo. Tá, só arrumar aqui, porque eu tive que sair da apresentação aqui para ligar o microfone. Só um pouquinho. Bom, aqui faz parte também do monitoramento algumas atividades de navegação no Rio dos Sinos, né? O único navegável, os arroios não são navegáveis, porque são muito rasos, e a gente consegue acompanhar praticamente todo o percurso dos arroios de carro ou a pé. Então, o Rio dos Sinos, ele tem várias zonas que não são acessíveis, e aí essas zonas nós temos um barco que a gente consegue fazer a navegação. Não é com muita frequência, porque depende de toda uma articulação, de conseguir uma pessoa com habilitação para guiar o barco, que aí é um técnico das obras, um motorista das obras, enfim, que a gente pega emprestado. Mas a gente consegue, eventualmente, fazer um monitoramento, tanto para questões de nível da água, quanto levar a sonda junto e fazer análise em diversos pontos do arroio para conhecer esses padrões aí ao longo, então, do Rio dos Sinos também. Que não é quinzenal, né, nesse caso. Esse caso é muito pontual, a gente faz isso 2 ou 3 vezes por ano, mas também é uma ferramenta de monitoramento que a gente consegue executar eventualmente. As navegações são mais para identificar problemas como esse nessa torre de energia, que é um problema de erosão, e criar soluções, né? Tem uma imagem que é a erosão na torre, e aqui do outro lado dá para ver, tá meio ruim a foto, porque estava contra o sol, mas é um enrocamento que nós fizemos num ponto de erosão, e bem onde o rio, nas ocasiões de cheia, acaba transbordando, né? Tendo a saída do rio para um lado da cidade, então a gente enrocou ali, estabilizou essa margem ali, que também, esse enrocamento também é uma compensação ambiental que a gente converteu de uma compensação de doação de mudas para o horto municipal a execução desse serviço no mesmo valor, né? Então a gente também é mais um exemplo aí de que às vezes a gente tem esse entendimento, às vezes não é o valor da multa ou um número X de mudas que compensa o dano ambiental, né? Às vezes um serviço como esse aqui, de estabilização de uma margem, é muito mais efetivo. Esses monitoramentos a gente também integra também a questão do nível do rio. Aqui é bem na parte de baixo da ponte, dá para ver talvez a régua ali, né, no pé do pilar, onde a gente monitora. E já falando um pouquinho também sobre o aporte que o Procinos deu a este projeto. Esse projeto já existia, né, como eu mencionei, a sonda, por exemplo, foi adquirida com recurso de multa e tudo mais, mas a contemplação do recurso via Procinos para esse projeto possibilitou que a gente investisse muito em comunicação
né? Então, a gente criou uma identidade visual, um logotipo ali para o programa, uma série de materiais para redes sociais, né? Criamos um Instagram e um Facebook que antes não tínhamos, e para começar a trabalhar mais na comunicação mesmo com a população, de informações acerca tanto dos arroios quanto do Rio dos Sinos. Então, aí, por exemplo, um alerta que nós tínhamos ali naquele período de seca, né, do nível do rio, que o rio estava muito baixo. A gente também divulga gráficos aqui por esses portais, né, do Instagram e do Facebook, dos monitoramentos e outras informações sobre as ações do projeto. Também foi criado este folder que com a finalidade, né, era com a finalidade de distribuir nas escolas, mas em função da pandemia, a gente acabou não imprimindo esse material. Esse material seria distribuído no nosso seminário, que seria um seminário presencial inicialmente, né? E aí até em conversa com o Ener, com a Jéssica, com o pessoal do Procino, surgiu a ideia de nós mantermos o seminário, mas aí direcionado aos técnicos de forma virtual, em função de não podermos nos reunir nesse momento, né? Então, essas são ações aí via projeto do Procinos, né? Nós temos alguns relatos de casos agora. Eu vou falar esse do Arroio Peri e do Rio dos Sinos, e a Sara vai relatar do Arroio Schmidt, que foi ela que acompanhou. Então, o primeiro caso que a gente relata assim, de uso da sonda para, vamos dizer assim, resolver um problema, é no Arroio Peri. Foi no Arroio Peri, logo que nós adquirimos a sonda, houve um pedido do meio ambiente de Novo Hamburgo para a gente fazer uma inspeção conjunta no Arroio Peri, em função de uma ação que o Ministério Público estaria movendo ali contra o município de Novo Hamburgo para resolver o problema da contaminação por esgoto, né? E essa reunião, essa inspeção conjunta foi com o objetivo de identificar quanto Campo Bom contribuía para essa contaminação antes do arroio chegar ao território de Novo Hamburgo, porque o arroio ele né, sai de Campo Bom e vai para Novo Hamburgo. Então, nós fizemos análise em 4 pontos. Esse P1, P2 e P3 estão em Campo Bom, e ali a gente vê bem onde está o P3, é a divisa de Campo Bom com Novo Hamburgo, e o P4, né, onde o arroio chega no... Não lembro o nome do outro arroio, lá na Alcântara. Mas, então, a gente fez a análise e vendo ali pelo gráfico embaixo, a gente consegue ver que muitos parâmetros acabam mostrando que a contaminação, ela se agrava mesmo ali no território de Novo Hamburgo, e obviamente porque passa aqui em toda essa parte cheia de população, e em Campo Bom ele ainda tem, embora tenha alguma contribuição aqui de algumas residências, ele está numa zona de baixa densidade populacional, né? Então a gente já, nesse caso, conseguiu, assim, digamos, comprovar e identificar que o problema se agrava justamente quando o arroio entra em Novo Hamburgo, né? Aqui o caso do Schmidt, eu acho que eu não vou me fechar meu microfone para não ter que fechar a apresentação, mas eu vou só baixar o volume aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do caso do Schmidt. Foi feita uma denúncia sobre muita espuma no arroio, e era próximo ao ponto de uma indústria aqui do município de Campo Bom, uma cervejaria, e é licenciada a capitão. Então, a gente foi até o local, juntamente com a fiscalização. Sara, só um minutinho, a cacofonia está muito alta. Isa, desliga o microfone do Jefferson. Jefferson, quando tu desliga a apresentação, ela não fecha para nós, só para ti. Tá. Só para melhorar o entendimento da tua fala, sabe? Tá. Fechar? Deu, pode seguir. Bom, acho que agora deu, né? Então, é o caso da Arroio Schmidt, a gente acompanhou, juntamente com a fiscalização, de uma denúncia, então, de contaminação no arroio. Então, a gente foi até o local com a sonda, e a gente fez uma medição
tá? Era de um empreendimento, então, próximo ao arroio licenciado pela FEPAM. Então, com essa medição, junto com a fiscalização, foi encaminhado um relatório para a FEPAM, informando, assim, como é que foi a medição e alguns parâmetros que a gente achava que estavam divergentes com o que a gente sempre analisa ali, porque a gente tem um ponto bem próximo a esse local de monitoramento, então a gente já tinha um banco de dados desse local, e foi encaminhado à FEPAM, e a FEPAM veio até o empreendimento, fez vistoria, e eles constataram algumas irregularidades na estação de tratamento dessa empresa. Então, neste caso, a sonda assim, foi muito útil para nós, para fazer essa atividade de fiscalização ambiental no município e essa própria gestão dos nossos recursos hídricos. Eu acho que, já que eu vou falar, deixa eu computador aqui, aí nós vamos fazer. Vou pegar emprestado. Ah, tá. Tá boa, dá para te escutar bem, Jefferson. Computador da Sara, para a gente não precisar ficar tirando e voltando com a apresentação. Esse caso aqui dessas imagens, isso foi um alerta que a Corsan nos fez esse ano, durante o verão também, quando o rio estava muito baixo, sobre mortandade de peixes e acusando a possível presença de lançamentos industriais, algum contaminante. Então, nós fizemos um monitoramento também no rio, em vários pontos. Nesse momento, nós vamos relatar um pouquinho depois que a nossa sonda ela estragou, né? Então, nesse momento, nós já estávamos com a sonda estragada, e nós chamamos a empresa terceirizada que faz análise de pesômetros e outras necessidades de análise de efluentes que nós temos, tanto na usina de resíduos e tudo mais. Nós temos algumas análises contratadas para problemas pontuais que a gente precisa identificar parâmetros que eventualmente não estejam previstos, não estejam dentro do que a nossa sonda analisa, né? Então, a gente fez essa análise pontual ali do oxigênio dissolvido e pH, e depois um relatório com os demais resultados. Mas aqui, pela imagem, a gente já vê que a gente, na imagem aqui da foto está 4,5 miligramas, né, de oxigênio, e aí com o que a gente monitora com a sonda, a gente conseguiu identificar que em diversos momentos, principalmente no verão, a gente chega a esses níveis de oxigênio dissolvido bem baixos, e abaixo de 5 miligramas por litro começa a comprometer a qualidade da vida aquática, né? Então, a mortandade dos peixes ela estava muito provavelmente relacionada a baixa disponibilidade de água, pouca disponibilidade de água, e alta temperatura, né? E aí aquela decomposição da matéria orgânica presente no lodo, no fundo do arroio, e a gente identificou que possivelmente não era uma questão de lançamento, e sim da dinâmica que a gente estava vivendo, pouca disponibilidade de água e, né, enfim, temperatura alta, e aí a gente já estava identificando em outros momentos, como está em vermelho ali, esse problema da baixa disponibilidade de oxigênio. Agora, a Sara vai explicar um pouquinho a parte dos reagentes. Jefferson, me escuta? Então, a gente vai falar um pouquinho das principais dificuldades Sara, que a gente encontra assim, né, no nosso dia a dia, no monitoramento. Sara? Uma delas é a questão da calibração da nossa sonda multiparâmetros, né, porque a gente tem que ter tem vários reagentes diferentes, como esses da imagem. Esses são para a calibração completa dela. Então, diferentes reagentes ali, um para cada parâmetro, quase. Então, a gente precisa de uma grande quantidade desses reagentes. E a questão, né, de custos para adquirir eles não são, assim, muito baratos. A questão também da manutenção do equipamento é uma outra dificuldade, assim, que, querendo ou não, como o Jefferson já comentou, a nossa sonda agora está com problema num dos eletrodos. Então, a gente vai ter que mandar ela para assistência em São Paulo, para substituir esses eletrodos dela. Porque de tempo em tempo eles têm que ser trocados, têm que ser substituídos. Outra questão, assim, uma dificuldade que às vezes a gente encontra é a questão da disponibilidade de veículos e pessoal, que, querendo ou não, a gente tem que ter toda uma organização da nossa dinâmica, né? A gente tem todo
um preparo para fazer isso. E outra questão também é os nossos dados. Depois que a gente obtém eles, a gente tem que organizar, enfim, tabular eles, a gente faz relatórios. Então, isso também demanda um pouquinho, né, nosso tempo, enfim. Então, esse foi a nossa apresentação. A gente está aberto para quem tiver dúvidas, quiser saber mais informações. E a gente agradece, né, a oportunidade de estar participando aqui, expondo o nosso trabalho. Muito obrigada. Perfeito. Sara, Jefferson, vocês nos escutam agora? Jefferson, Sara? Nós não estamos escutando se vocês estão nos escutando. Estão? Ah, então tá, perfeito. Ener, acho que antes de tu explanar, a Isa pode fazer o questionamento que está ali nas constatações. Isadora, tu pode ler, por favor? O Reginaldo tem uma pergunta. Ele perguntou se esses parâmetros são compartilhados com a Corsã e com a Secretaria da Saúde ou Vigilância Ambiental de Campo Bom. Se alguém puder responder. Jefferson, eu acho que tu tem que sair e entrar de novo, porque a gente desativou teu áudio. Se tu puder, por favor. Tá, mas estão me ouvindo agora? Ah, tá, tô ouvindo. Estava desligado. Tá, assim, todos os resultados, nós elaboramos relatórios trimestrais e disponibilizamos na página, no site da Prefeitura Municipal. Então, eles estão em downloads e utilidades, aí se entra em Secretaria do Meio Ambiente e monitoramento de água. Aí lá estão os relatórios com todos esses dados, então estão acessíveis para a Corsã, enfim, para todo mundo, inclusive para vocês. Se quiserem entrar lá, baixar. Esse mapa também que eu mostrei com os pontos, e tem um arquivo que a gente atualiza sempre, que é aquele arquivo do Google Earth, que vocês podem baixar no Google Earth de vocês, e aí aparecem todos os pontos lá com data, resultados. Então, esse material está todo disponível. Perfeito. Isadora, temos mais algum questionamento? Por enquanto é isso. Só a Débora e a Laís que parabenizaram, né, o município de Campo Bom pelo trabalho aí. A Débora disse parabéns à equipe de Campo Bom e Jefferson por protagonizar monitoramento na esfera municipal, que é fundamental para a gestão regional. E a Laís também elogiou o excelente trabalho de monitoramento e integração dos resultados realizados em Campo Bom. Parabéns. Agradecemos. Temos uma equipe aqui de bastante gente que se dedica bastante, assim, e a oportunidade também de ter essa questão da proteção ambiental como prioridade da administração, assim, né, a liberdade para desenvolver os projetos, executar, receber os recursos, né, então isso também é bastante importante. Às vezes os técnicos dos municípios, eles têm muita vontade de desenvolver os trabalhos, mas a gestão não dá essa liberdade ou não disponibiliza os recursos, né? Então, também tem que lembrar disso, sim, né? A gente tem essa liberdade de trabalho. Jefferson, a gente teve mais um questionamento da Rosane, agora aqui. Eu não vou ler novamente os parabéns, a Isa já leu uns 3, se eu ficar lendo, a gente vai ficar aqui por bastante tempo. Então, a Rosane, que é ali do município de Cachoeirinha, perguntou qual foi o valor do equipamento. A sonda custou R$ 13.949,06, mais R$ 3.000 de frete, porque ela veio da Inglaterra, né? Então, o equipamento é relativamente caro, assim, mas esses dias nós estávamos conversando também que se nós pegarmos esse valor e dividir pelo número de análises que a gente já fez, se paga muito, né? Então, não tem outra forma de monitorar que saia mais barato. Se pagar um laboratório, por exemplo, para fazer as análises, vai sair muito mais caro. E aí a gente tem a pontualidade de fazer isso instantaneamente também, né? E até aproveitando que estamos falando de valor, o reparo, a manutenção da sonda é um tanto caro, né? A Sara falou ali que um dos aportes que esse projeto do Procinos nos deu foi a possibilidade de adquirir reagentes. E com o cancelamento do seminário e tudo mais, a gente vai direcionar uma parte desse recurso para a substituição desse eletrodo que estragou
e que vai ter que ser mandado para São Paulo, porque a única autorizada é lá. E isso também a gente recomenda que quando forem comprar a sonda, observem, foi uma coisa que a gente não se deu conta que não teria manutenção aqui. Até teve um outro reparo mais simples que a gente fez localmente, mas a troca do eletrodo só é possível lá em São Paulo. Então vai custar mais ou menos R$5.000 para trocar esse eletrodo. Então já dá para colocar mais uns 5 mil por ano de manutenção para a sonda, ou talvez um pouquinho mais, né? Depois da aquisição tem o custo de manutenção dela. Perfeito, então acho que o Jefferson já respondeu a pergunta ali do Lívio, né? Perguntando da assistência técnica. O Ener já colocou ali o valor do equipamento. Alguém tem mais alguma pergunta? É que o pessoal tinha pedido para repetir o valor do equipamento, Jefferson, daí o Ener escreveu. A Rosane perguntou quando que tu fizeste a aquisição do equipamento. Quando? Quando? Foi no começo de 2018, se não me engano. No meio de 2018, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Julho de 2018. Foi logo depois do repasse, eu acho, né, Jefferson? De vocês? Isso. Não, nós já, na verdade, tá. de 2018, não de 2019. Isso, desculpa. Tá. Nós Julho de 2018. Nós já estávamos. E foi a primeira manutenção, foi a primeira questão que deu errado com o equipamento, assim? Primeiro. Sim. Okay. Durou 1 ano e meio sem dar problemas, né? Então agora estragou o eletrodo. E pelo que a empresa falou, a durabilidade do eletrodo é de mais ou menos 1 ano. Então a gente já teve um meio ano a mais, vamos dizer assim. Dá para se dizer que a manutenção seria anual, teria que contar com isso. Né? Pessoal, eu acho que a gente vai partir para os próximos, senão a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Quem tiver mais questionamentos podem nos encaminhar posteriormente ali pelo chat, a gente encaminha para o Jefferson e o Jefferson responde para vocês. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor técnico, para o Ener, para ele fazer as suas colocações. Jéssica, só... desculpa interromper, só quero aproveitar essa troca aí de apresentações para pedir para quem não estiver na lista que eu mandei de municípios ali, por favor, colocar no chat os municípios que eu não citei na lista, só para a gente ter controle de quem está presente, tá? Obrigada, pode continuar, Jefferson. Obrigada. Ener, por favor. Bom, conforme a gente pode ver pelas manifestações do pessoal por escrito, e de fato a gente pode comprovar na apresentação, é um excelente trabalho, né? Muito bem feito, muito dedicado, e uma coisa muito importante que nos interessa é mostrar que é possível, né? Que é possível fazer um trabalho a nível municipal e acompanhar a qualidade das águas do município de uma maneira bastante precisa e, enfim, com resultados que podem ser utilizados na gestão do meio ambiente do município. Então, de novo, parabéns para a equipe e a gente está no caminho certo, percorrendo essa trilha aí do acompanhamento da qualidade das águas. Nós vamos agora ver uma nova experiência. Eu não tinha citado inicialmente o William Pape na lista das pessoas que me atrapalhei no início, mas nós temos um próximo palestrante, a Jéssica vai introduzir agora a apresentação dele, e na sequência temos mais uma experiência de monitoramento de águas feita por técnicos do município. Jéssica, pode seguir? Claro, perfeito, Ener. Eu queria também pedir para o Ener para utilizar a palavra aqui um pouquinho antes de trocar, para parabenizar vocês, Jefferson. Eu já fiz isso, a Sara também, que fez uma brilhante colocação aqui. O pessoal de Campo Bom, a gente tem uma parceria muito grande de todos os projetos de mobilização socioambiental. Foi o que mais se destacou, na minha opinião, tá? Juntamente com o do William. Eu acho que vocês criaram uma ótima tática para a divulgação desses dados, tendo em vista a questão da pandemia que veio aí, né, nos acabar com o nosso planejamento de apresentação desses dados para a comunidade, sendo ele impresso ou através de palestras. Então, parabéns, obrigado por vocês terem aceitado as nossas dicas, as nossas incomodações aí diárias. O Jefferson sabe, como técnico e como secretário, a gente incomoda ele bastante. Obrigado pela parceria. E agora, então, a gente chama o diretor de meio ambiente do município de Esteio, de fiscalização, né, não é meio ambiente, William Pape, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Parabenizar a apresentação aí dos colegas de Campo Bom, né?
E aqui eu vou tentar me deter mais nos objetivos, até porque o tempo foi curto, eu não consegui compilar bem os dados de resultados, porque, inclusive, o convite foi feito na terça, e desde terça eu estava sem rede no município, então não consegui. Vou colocar alguns relatórios depois da apresentação aqui, para mostrar para vocês o que a gente teve de resultados, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela da palestra, só um momento. Já está aparecendo, William. Então tá, eu deixei modo de tela cheia, tá? Bom, então esse é o programa de monitoramento da qualidade das águas de Esteio, né? Foi um projeto que já estava sendo pensado, já existia como objetivos e metas da Secretaria do Meio Ambiente há alguns anos e estava tentando formatar. Até que esse projeto ele contou com a feliz coincidência do contato da professora Renata Farias, que inclusive está participando da reunião, agradecer a ela também pela participação que tem tido, pela parceria que a gente tem desenvolvido, né? Professora da UBRA, né, que tinha interesse em desenvolver atividades de monitoramento da qualidade da água, né, para poder fazer extensão com seus alunos, se eu não estou enganado, depois ela pode me corrigir se estiver errado, com alunos do curso de biomedicina e da área de engenharia ambiental, né, e com isso também de ativar os laboratórios da UBRA, que ela trabalha, né, conseguindo fazer um casamento importante entre a administração pública, né, os órgãos de fiscalização, licenciamento de política ambiental, com a comunidade científica local, né. Então, essa foi eu acho que um ponto positivo, né, dessa proposta, que foi acolhida automaticamente pelo município, e a partir daí a gente começou a desenvolver o projeto, e nós estávamos buscando financiamento via Fundo do Meio Ambiente do município, até que uma outra feliz coincidência foi o financiamento por parte do Proximo. Se abriu o edital, então nós entramos com o projeto para concorrer e tivemos a felicidade, então, de ser contemplado, né? No meio dessa caminhada, além da UBRA e do município de Esteio, né, financiado pelo Proximos, entrou a Universidade de La Salle, né, uma das professoras também tem uma boa relação com a professora Renata, e o contrato, hoje o convênio foi feito, inclusive, através da Universidade de La Salle. Então, hoje nós temos o município de Esteio, a Universidade de La Salle, sediada no município de Canoas, e a UBRA também sediada no município de Canoas, participando do projeto, né? E toda essa parte de sensibilização, nós optamos por trabalhar com o nosso programa permanente de educação ambiental, que o município desenvolve, né, levado a cabo pela professora Daniela, né, e que também é importante para nós a divulgação. Depois eu vou comentar um pouco sobre os nossos desafios agora, depois do Covid, né, da pandemia. Bom, aqui uma rápida justificativa, eu vou tentar ser breve para não estender muitas as apresentações, vai ter mais uma ainda, depois vai ter alguns comentários, né? Então, a importância de monitorar a água como meio de vida, obviamente, ecossistemas aquáticos, como humano, meio de produção agrícola e industrial. Sempre lembrando que o que impacta na qualidade da água está diretamente relacionado às intervenções que a nossa sociedade faz, né, devolvendo esses recursos hídricos aquilo que é o resultado dessa transformação, né? Então, outra justificativa importante é a necessidade de ações para monitoramento e melhoria da qualidade da água, né? Isso é fundamental, não adianta a gente monitorar se esse monitoramento não acabar resultando em ações concretas, efetivas, para que a gente tenha a melhoria da qualidade da água. Esse é o principal objetivo, né? E, fundamentalmente, algo que o Enner falou anteriormente ali, que a gente sempre gosta de reforçar, é que a qualidade do Rio dos Sinos depende fundamentalmente da qualidade de seus efluentes. Então, se fala muito no Comitê Sinos, se fala muito no Rio dos Sinos, se tem grandes ações de educação ambiental no Rio dos Sinos, e, por vezes, a gente não consegue olhar para o arroio que está ao nosso lado, muitas vezes chamado valão, né? Pela péssima qualidade, pelo tipo de efluente e pela quantidade de resíduo que a gente acaba jogando nele. Então, não adianta falar do rio se a gente não falar dos nossos pequenos arroios, né? Que por vezes não parecem ser tão significantes pelo tamanho, por vezes são pequenos, mas são fundamentais para a garantia da qualidade da água do Rio dos Sinos, né? Público-alvo foi basicamente a comunidade escolar, as associações de moradores de bairro, né?
doações de dinheiros, arquitetos e demais entidades de classe, grupos sociais, instituições religiosas, comunidade universitária e científica. Então, esses grupos que nós queremos atingir, né? Seja pela parte técnica, mas seja também pela sensibilização da sociedade. Porque cada ligação, cada limpeza no seu sistema de esgoto, cada empresa que tenha a responsabilidade social de manter os seus sistemas de efluente devidamente, com a devida manutenção, né, vão contribuir para a melhoria da água da drenagem, para a água dos arroios e, consequentemente, para a água da bacia do Rio dos Sinos como um todo. Os atores envolvidos é a nossa equipe de fiscalização e licenciamento ambiental, né, a equipe de educação ambiental, a Universidade La Salle e a UBRA, né, através dos seus professores e alunos e laboratórios, o Procinos, claro, né, como meio de, não só de divulgação, mas como financiador desse projeto. Além disso, a gente tenta, sempre que possível, envolver atores de outras secretarias, para que não fique confinado também dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Então, a Secretaria da Área Urbanística, que está diretamente ligado com as questões de habitação e saneamento, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que estão com suas equipes cotidianamente realizando ações de limpeza das redes de drenagem, dos arroios, né? A comunidade escolar, que sempre tem um papel importante na sensibilização, as equipes da Secretaria de Saúde, porque a qualidade da água também influencia diretamente na saúde das pessoas, né? E as instituições de saneamento e qualidade dos recursos hídricos, Procinos, GESAM, Corsã, Arbos, Comitê Sinos, entre outros. Né? Portanto, o objetivo geral que a gente pensou foi de um programa de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos existentes no território, contribuindo na melhoria das funções ambientais do Rio dos Sinos, assim como promovendo maior qualidade de vida e saúde da sua população. Né? Então, como a gente não estava tão adiantado, a gente não tinha essa caminhada que Campo Bom tinha, a gente tinha a ideia, né, que acabou sendo através da junção dessas vontades, vamos dizer assim, a gente acabou conseguindo levar a cabo essa ideia de implantar o programa que, a partir dessa experiência, vai evoluindo e vai se transformando. Então, rapidamente, para quem não conhece, fazer uma caracterização, né? O município de Esteio está totalmente inserido dentro da subbacia do Arroio Sapucaia. O Arroio Sapucaia tem 131 km² e abrange municípios de Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Canoas e Esteio. Né? Os principais afluentes ficam o Arroio Pedreira, que fica para as regiões de Gravataí e Novo Hamburgo, o Arroio da Pedra e Passo Fundo em Gravataí, Arroio Moinho em Gravataí e Sapucaia do Sul, o Arroio Boa Vista, que vem de Sapucaia do Sul e atravessa Esteio, o Arroio Esteio, né, em Sapucaia do Sul, ele é chamado também de Arroio São Bento, né? Então ele nasce ali em Sapucaia do Sul e vem e atravessa o município de Esteio, e o outro, o Arroio Guajuviras, que vem da Fazenda Guajuviras em Canoas, atravessa ali o território da Refap e vai desaguar no Arroio Sapucaia, né? Então, que é o principal arroio dessa subbacia. Então, aqui, rapidamente, hoje pela manhã, com pouco tempo que eu tive aqui, busquei pela internet um pequeno mapa da subbacia do Arroio Sapucaia. Então, a gente vê que, na verdade, tanto o município de Esteio quanto a bacia do Arroio Sapucaia, ela está no final da bacia do Rio dos Sinos, né? Bem ao sul, quase no exutório, né? E ali a gente pode perceber um pouco do que a gente estava comentando. Então, o município de Esteio tem 32 km² e a subbacia tem 131. Isso significa dizer que o município de Esteio corresponde a aproximadamente 1/4 do território da bacia do Arroio Sapucaia. E aí a fala foi muito interessante, a fala do colega do Jefferson, quando ele fez esse trabalho integrado com Novo Hamburgo e o Campo Bom, no Arroio Peri, porque é um pouco do que nós necessitaríamos avançar e caminhar aqui para a bacia do Arroio Sapucaia. Nós, como município de Esteio, a gente acaba monitorando o final do percurso. O Arroio Esteio, eu diria que grande parte a gente acaba tendo um percurso maior. Mas o Arroio Sapucaia, a gente acaba pegando o que recebe de outros territórios, né? Por mais que a gente saiba que vem de regiões rurais, né? E saiba que exatamente a urbanização é um principal fator da perda de qualidade da água, um dos principais fatores, né? Mas é importante que a gente desenvolva essas ações de forma integrada, pensando na bacia, né? Pensando, então, em quem pode contribuir para a melhoria da qualidade da água.
apresentação aqui, apertei errado. Foi. Bom, aqui uma imagem ficou um pouco distorcida, mas dos nossos pontos de monitoramento, tá? Depois eu vou mostrar ali na metodologia. Nossos pontos de monitoramento hoje selecionados foram 6. Foram bem menos pontos do Campo Bom, que fez 22 pontos. Nós optamos, até pela metodologia vai ficar mais claro, por pegar menos pontos e mais parâmetros, né? Depois eu vou focar na metodologia, mas como foram selecionados esses pontos, tá? São 5 pontos de cursos hídricos naturais e 1 ponto de macrodrenagem. Por que a macrodrenagem acabou sendo selecionada, um dos pontos? 1, por estar próximo da área de estação de tratamento de esgoto da Corsã. 2, por estar no bairro, no único bairro que hoje a estação está em operação, né? Então, de todo o município de Esteio, a gente vai abranger em torno de entre 80% e 90% do território vai ser atendido pelo tratamento de esgoto, né? Mas, nesse momento, somente o bairro Novo Esteio está sendo atendido porque existe um problema de bombeamento da outra região do município de Esteio. E lá existe uma resistência muito forte na ligação de tratamento de esgoto. Então, a gente optou por mostrar que não são só os cursos hídricos que têm que ter qualidade. A nossa drenagem, a rede de drenagem urbana, ela é por característica, deveria ser por característica água pluvial, né? E pelo histórico, várias nascentes e vertentes com certeza estão sendo jogadas para dentro dessa rede de drenagem. E essa rede de drenagem vai cair, seja diretamente no Rio dos Sinos, ou seja, em algum arroio, vai acabar parando na bacia. Então, a importância de mostrar a qualidade do canal de macrodrenagem para essa população, para elas conseguirem entender a importância de fazer tratamento de esgoto, acabou nos levando a abrir mão de um ponto de monitoramento do curso de água natural e colocar um curso de uma macrodrenagem para mostrar a baixa qualidade da água. Fora isso, nós pegamos mais 3 pontos no Arroio Sapucaia e 2 pontos no Arroio Esteio, tá? O Arroio Esteio, ele atravessa o município de Esteio aqui, nesse sentido, mais ou menos, em que eu estou destacando aqui a minha mão, tá? Então, nós pegamos o ponto de monitoramento do Arroio Esteio a montante, ou seja, quando ele entra no município de Esteio, saindo de Sapucaia. Em Sapucaia, ele vem canalizado, acredito que o bairro seja Valderes, ele vem canalizado e atravessa a Avenida Luiz Pasteur, onde ele passa a ter, então, o seu curso aberto dentro do município de Esteio. Então, naquele ponto, nós foi quase na foz dele ao sul. Então, nós pegamos um ponto montante, deixamos ele cruzar todo o município de Esteio e coletamos ele a jusante, para ver qual é que é a diferença entre esses dois pontos, né? No Arroio Sapucaia, nós pegamos no bairro Três Marias, que dá coisa de 1 quilômetro, mais ou menos, da sua chegada no município de Esteio. O Arroio Sapucaia, ele atravessa a 118, que tem obras, inclusive, né? E a gente optou a não chegar tão perto da ponte, porque as próprias obras ali poderia afetar um pouco os resultados por conta de sedimento. Então, a gente acabou pegando mais próximo do bairro ali, quase 1 quilômetro da ponte do Arroio Sapucaia sobre a 118. Né? Depois disso, nós pegamos ele na junção ali com o Arroio Esteio, né? Pegamos ele com o Guajuviras, né? O Arroio Guajuviras, como eu já havia apresentado para vocês, ele vem por dentro da Refap, então nós queríamos saber qual é o impacto dessa junção do Arroio Guajuviras com o Arroio Sapucaia, né? Na própria coloração, depois uma das fotos vai aparecer inclusive esse ponto, a gente já consegue perceber a diferença visual da característica dos dois cursos d'água, até porque o Arroio Guajuviras é menor que o Sapucaia. E depois, bem a jusante, quase na saída no seu deságue no Rio dos Sinos, lá na ponte da 448, foi um outro ponto de monitoramento, porque lá nos interessou não só entender qual é a água que estava chegando no Rio dos Sinos para o Arroio Sapucaia, mas também entender o impacto do arroz, ver se tinha algum impacto da produção de arroz na qualidade da água.
Bom, dentro da metodologia, a gente, como já falou, fez a parceria com a Ubra e também depois a La Salle, que acabou sendo quem fez o convênio conosco. Foram feitas definição dos pontos, né, no arroio, dos arroios, definição dos poluentes a serem avaliados, mobilização dos agentes ambientais, né, fiscalização, as agências reguladoras, etc., que a gente vai acabar repassando alguns resultados posteriormente. William, tá... Sim? O Reginaldo tem uma pergunta. Ele perguntou qual deles passa na Expo Inter e se tem monitoramento durante a feira. O que passa dentro da Expo Inter é o arroio Esteio. Por conta dos recursos e da capacidade que a gente tinha de mobilizar, num primeiro momento, a gente não fez no arroio Esteio para aquele ponto, e nem o durante a feira. O arroio Esteio, naquele ponto, ele tem até a pergunta é bem interessante, eu vou voltar a tela aqui, para a gente enxergar, para o pessoal se localizar. Aqui está o arroio Sapucaia, e aqui está o arroio Esteio. A Expo Inter, ela ocorre aqui. O Parque de Exposições, ela está bem aqui, onde está a minha mão. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, William, a gente consegue. Perfeito. Então, nesse ponto aqui, na verdade, a partir deste alfinete amarelo em diante, o arroio Esteio ele ganha uma característica. Como eu falei para vocês, na década de 70, remonta à década de 70, eu tenho fotos aéreas de 72, isso já existia. O arroio Esteio foi derivado para o arroio Sapucaia. Daqui em diante, o que aconteceu foi que o arroio Esteio permaneceu quase como uma vala de macrodrenagem. Então, as águas do arroio Esteio, deste ponto até o seu deságue no Rio dos Sinos, ele se dá exclusivamente da coleta da drenagem urbana. Então, a qualidade destes pontos do arroio Esteio é bastante baixa e bastante degradada, né? Como a gente tinha aquele primeiro objetivo de trabalhar para o canal de macrodrenagem mais com a comunidade do Novo Esteio, que acaba convivendo mais com o canal que a gente acabou selecionando, neste primeiro momento a gente acabou não pegando esse ponto, mas chegando agora, depois eu vou falar do equipamento, como chegou agora o multiparamétrico, não é tão completo quanto o multiparamétrico de Campo Bom, mas ele apresenta 4, 5 pontos. Após o treinamento, a gente tem os parâmetros que ele acaba avaliando, e aí provavelmente esse ponto do arroio Esteio vai ser monitorado, e nós vamos monitorar em vários períodos mais frequentes, com uma frequência maior do que a gente vem fazendo esse projeto, possivelmente pela Expo Inter. Mas, por enquanto, ainda não foi realizado. Tá? Posso seguir? Pode seguir, William. Bom. Então, deixa eu pegar aqui que passou. Então, aqui é uma imagem, tá? Para quem conhece, essa é uma parte do arroio Sapucaia, canalizada, no deságue com o arroio Guajuviras. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer melhor, mas o município de Esteio, como todo mundo sabe, ele sofre com graves problemas de inundação, uma vez que é um município que está não só na parte baixa do Rio dos Sinos, como na parte baixa do arroio Sapucaia. E acabou tendo a urbanização em torno da bacia do Sapucaia e do Esteio, numa parte muito baixa. Então, em eventos de chuva, acaba transbordando. Isso gerou estudos lá desde 2006 para como tentar superar esse problema. Foi contemplado com obras do PAC, então algumas áreas acabaram sendo protegidas. Dentro das intervenções de proteção, alguns segmentos do arroio Sapucaia acabaram sendo revestidos para aumentar a velocidade da água, diminuindo assim os itens esses pontos do arroio Esteio com Sapucaia foi canalizado, na junção do arroio Sapucaia com Guajuviras, que é a foto que vocês estão enxergando, né? E embaixo da ponte da travessia também do arroio Sapucaia, com a Presidente Vargas, que é a principal avenida do município. Tá? Então, aí são fotos da coleta nesse ponto. Então, aqui a gente fazendo o envasamento para mandar para os laboratórios. E aqui os critérios que foram, os parâmetros que estão sendo analisados. Né? Então, são vários critérios,
E aí a gente está utilizando laboratórios da UBRA, e aí volta aquela fala que a gente tinha falado de fortalecer os laboratórios e a ação de alunos e pesquisadores das universidades locais, né? Parte é feito nos laboratórios da UBRA, laboratórios da La Salle, acredito, e parte são feitos em laboratórios terceirizados, tudo pela equipe técnica coordenada pela professora Renata Farias. Tá? Então, esses são os parâmetros. Ainda analisado nenhum parâmetro da sonda, porque chegou há pouco tempo. Nós tivemos um problema de compras, né, na parte de compras e licitação, mas agora, depois eu vou mostrar ali a maletinha com os equipamentos, ele chegou, a professora Renata vai inclusive fazer uma reunião conosco para avaliar o equipamento e nos dar um treinamento básico de como operar ele também. Para não me alongar muito, pessoal, depois eu vou mostrar ali os relatórios, mas eu não queria meter muito a resultados, eu queria meter mais a importância desse evento que a gente está fazendo agora, a importância da ação do Procinos e a importância não também daqui a pouco criar determinados critérios e parâmetros conjuntos para que a gente consiga ter ao longo da bacia uma maior sinergia, né, nas ações e nos resultados obtidos. Então, primeira consideração de que o Rio dos Sinos é o principal manancial de água potável da região e para nós do município, porque nós captamos a água que a gente bebe, é a água do rio, né? Destacar que a qualidade da água do rio é o resultado do que nós encaminhamos para ele, né? E aí a importância não só de monitorar o rio, mas de monitorar a qualidade das águas dos nossos arroios, ver o que está acontecendo dentro do nosso território, que tipo de urbanização a gente está promovendo, que tipo de cuidado a gente está tendo com as nossas águas, de que tipo de trabalho de sensibilização a gente está tendo com aquela comunidade, de que aquele pequeno valo, por vezes mal cheiroso, por vezes cheio de resíduos, é, na verdade, o que torna o Rio dos Sinos o Rio dos Sinos. Então, a gente tem que mostrar que essas pequenas ações de melhoria dentro dos nossos territórios, ela é fundamental para o resultado que a gente vai ter lá no Rio dos Sinos, né? Conhecimento da qualidade das águas do nosso arroio vai permitir a mudança de atitude no sentido de melhoria. Então, reforçar a primeira fala que eu fiz, de que o próximo passo e provavelmente o passo mais importante dessas nossas ações será não somente saber como estão nossas águas, mas criar ações, né, e atitudes que transformem a qualidade da água, né? E, por fim, deixei duas destacadas, que é onde esse curso d'água passa. Ele é um esforço conjunto, né, sobretudo dos municípios que participam, né, que estão dentro desse território da subbacia do Arroio Sapucaia. Pessoal, então, é isso, eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu só quero mostrar para vocês rapidamente, a gente está tentando transformar agora esses relatórios em documentos de divulgação e sensibilização, né? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Nós tivemos uma certa dificuldade, que foi o Covid, né? Nós já tínhamos feito uma atividade, inclusive com participação do Procinos, em uma das comunidades que ficam próximo do deságue do arroio Guajuviras com o arroio Sapucaia, além de estar ao lado de uma estação de tratamento da Corsã, né, ali no bairro São Sebastião, que é uma área que sofre com vários impactos, seja pela refap, seja pela urbanização, seja pelos alagamentos, e não foi adiante por conta da política de afastamento. Então, nós estamos remodelando a política, depois a gente vai trocar uma ideia, inclusive, com o Campo Bom, para tentar potencializar ações virtuais, né, através de página. Provavelmente nós vamos usar a página de educação ambiental, do Programa Permanente de Educação Ambiental do município, até para fortalecer ele também, né? Então, que lá a gente tenha um grupo lá só com os resultados do monitoramento, e que a gente apresente resultados e desenvolva campanhas de sensibilização lá. Então, aqui o relatório encaminhado, né, parceria pela UBRA e pela Universidade de La Salle. Aqui a gente consegue ver
os parâmetros analisados, P1, P2, os 6 pontos aqui, né? A data da análise que foi realizada. Então, agora o nosso trabalho é tentar decodificar isso e transformar em algo mais compreensível para a comunidade. Bom, aqui uma análise a partir do índice de qualidade das águas, né, que é o índice utilizado e proposto pela professora Renata para analisar a qualidade, tá? O ponto 2 ali, não por acaso, é o arroio Sapucaia quando ele está chegando no município, né? Então, é o que se aproxima de uma condição mais próxima a um arroio menos poluído, né? Porque, na verdade, ele vem de áreas rurais, apesar de ele ter contribuições de arroios e corpos hídricos que remontam lá do arroio do aterro Santa Tecla, ele ainda se demonstra com características mais próximas a um arroio menos degradado. Mas a partir do momento que ele vai entrando no município, ele vai recebendo as contribuições das redes de drenagem e do arroio esteio, que tem uma qualidade bastante prejudicada, né? E vai piorando a sua qualidade. E esse acúmulo de contribuições, né, acaba que chegamos à conclusão que a gente acreditava de que o arroio Sapucaia acaba devolvendo uma água com baixa qualidade para o Rio dos Sinos, né? Então, esse ponto lá próximo a 448 mostra que toda essa captura ao longo da subbacia do arroio Sapucaia acaba por impactar de forma negativa no Rio dos Sinos, né? E daí, a partir daí, a gente vai começar a trabalhar nessas questões. Aqui eu vou mostrar para vocês a foto do equipamento, tá, do multiparamétrico que nós adquirimos. Se eu não estou enganado, eu não estou na nota fiscal, não consegui verificar, mas eu acho que é o modelo da Axo. Eu não domino muito bem, não é bem a minha área, depois, se alguém puder contribuir, né? Então, esse é o multiparamétrico que chegou lá para nós e que ainda não foi utilizado, vai ser utilizado pela primeira vez na próxima campanha de monitoramento que a gente vai realizar aí junto com a professora Renata. Tá? Então, esse aí é o equipamento que a gente acabou adquirindo. Ele, além de oxímetro, ele pega pH, temperatura, salinidade, oxirredução também acho que pega. Então, ele pega, acho que 5 parâmetros. Tá? É menos completo do que o de Sapucaia, o de Campo Bom, perdão. Né? Então, é isso, pessoal. Obrigada. Essa era a apresentação, tentei ser o mais breve possível para abrir para perguntas e abrir espaço para outras apresentações. Fostes bem breve, William, fica tranquilo. O Reginaldo chegou a perguntar aqui quais são as ações que serão tomadas a partir das alterações nos parâmetros dos arroios, né? Tu chegaste a comentar que serão tomadas algumas ações. Tem alguma ação que está sendo tomada no momento para relatar para nós? Qual é que é a ideia, né? A partir dos resultados que a gente está analisando ali, a gente vai começar, uma das ideias possíveis, e acho que Campo Bom deve estar fazendo isso, já demonstrou um dos casos, onde a gente tem pontos onde se demonstra que algum parâmetro foge, tentar mapear quais são as possíveis fontes de poluição e aí poder fazer uma atuação. Em breve eu vou acabar entrando em contato com a GESAN, nós temos um resultado bastante triste ali também, que a gente acabou, ao longo do monitoramento, pegando, né? Ao longo da ação, 2 monitoramentos feitos no mesmo ponto, a gente pegou 2 lançamentos, as 2 vezes um lançamento bastante fora dos parâmetros, então isso vai acabar culminando numa ação de fiscalização. Por enquanto não quero entrar muito em detalhes para a gente poder atuar da forma fiscal mais correta possível, né? Mas, então, os resultados, efetivamente, a campanha de sensibilização naqueles pontos onde a gente percebe que isso está diretamente ligado ao esgotamento sanitário, né? Porque, não sei nos outros municípios, mas Esteio tem uma resistência, o único bairro que foi implantado, existe uma resistência gigantesca na ligação, né, do esgoto, do seu esgoto no tratamento, e isso impacta diretamente na qualidade, não adianta a gente acabar adorando a pílula. Depois que eu tenho o lançamento de grande parte das empresas, no caso do município de Esteio, se dá na drenagem, e aí isso se mistura com a parte residencial, então até para níveis de fiscalização da bacia fica muito difícil.
e há uma dificuldade tremenda das pessoas conseguirem perceber isso, né? Então, a outra questão que a gente vem trabalhando é municiar isso, tanto a GESAN, através de tentar a GESAN, Corsã, potencializar com as comunidades de que o tratamento do esgoto é uma necessidade ímpar, não existe possibilidade de a gente trabalhar a qualidade da água sem tratamento de esgoto. E para quem trabalha no dia a dia da cidade sabe, né, que quando tu pergunta para alguém se fez a limpeza da sua fossa do filtro, a pessoa muitas vezes pergunta se é necessário. Ela não sabe nem que se não está vazando, se não está, né, com algum problema, aquilo lá não sabe nem onde é que está. Às vezes está embaixo de um quiosque da churrasqueira. Tá? Então é um desafio bastante grande. Então, ligação de esgoto, política de sensibilização quanto à qualidade dos pequenos arroios e fiscalização forte sobre as fontes poluidoras que a gente conseguir identificar ao longo dessas ações. Então, esse primeiro momento é o que a gente vem tentando se organizar para fazer. Um pouco derrubado por conta do Covid, que acabou fazendo que a gente restringisse a nossa equipe, mas pelo menos nos viabilizou criar essa estratégia, vamos dizer assim. Certo, William. Obrigada pelas tuas colocações. Só salientar, né, que o diretor da GESAN, diretor-geral da GESAN, Demetrio, está presente aqui conosco na reunião. Ele já fez ali um comentário no chat, que depois vai conversar contigo para pegar maiores informações, né, para auxiliar enquanto fiscalização. A Débora Dacchini disse que é um grande desafio ali, né, em Esteio, fundamentar o alinhamento entre os municípios e parabenizou o município de Esteio pela dedicação. Eu também gostaria de parabenizar tanto tu quanto a equipe da secretaria. Sei quanto é complicado esses entraves de pandemia, compras, né, e quanto isso acaba dificultando as ações, mas acho que vocês estão conseguindo sim lidar com essa situação. Agradecer também a parceria da professora Renata Farias, que também está presente aqui conosco, e passar a palavra para o nosso diretor técnico, Enner, para suas considerações. Bom, como todos pudemos ver, é um excelente trabalho também, muito dedicado. Está um pouco menos aprofundado que o trabalho de Campo Bom, mas conseguiu uma parceria interessante com a UBRA, com a professora Renata, e isso é muito importante. A gente já deixa isso como uma espécie de sugestão para os municípios que quiserem se engajar nesse trabalho de busca de conhecimento sobre as suas águas, que é muito importante essas parcerias estratégicas, né? A gente justamente entende que um trabalho como esse vai se conseguir fazer reunindo várias entidades, várias pessoas, né, em torno da ideia. E a Jéssica comentou ali, estamos também muito satisfeitos com a presença do Demetrio, do diretor-geral diretor-geral, né, da GESAN, e também, com certeza, conversaremos com ele sobre essa possibilidade de se desenvolver esse trabalho em conjunto. Eu queria registrar também que esteve conosco até agora, há pouquinho, a diretora de operações do SEMAI, Viviane Feijó Machado. Ela teve que sair, eu gostaria de deixar uma mensagem para ela de agradecimento pela participação, e que a equipe dela, que ainda permanece conosco, transmita a ela. E nós também estamos confiando muito na possibilidade de se desenvolver parcerias com os prestadores de serviços de saneamento, que também fazem o seu monitoramento, fazem suas análises, né, que também a gente tem conversado bastante. E estamos reservando um segundo momento, então, na evolução desse trabalho que está começando com os monitoramentos municipais, para criar um grande grupo vamos dizer assim, de parceiros no conhecimento das condições do rio. Uma dessas parcerias que a gente também encontrou nessa caminhada foi o Horst Mitteregger, do Senai, biólogo, mestre em Master Science de Biologia, e também nos trouxe a conhecimento uma capacidade enorme que o Senai de Estância Velha tem para participar desse processo.
e ele está envolvido num projeto que já há muito tempo, né, vem sendo feito, num arroio importantíssimo, que é o sistema ali, Estância Velha Portão. Então, ele vai nos relatar também a experiência dele, não é um município específico que está fazendo isso, na realidade é o Senai, fazendo um trabalho interessante, que pode ser depois aproveitado por outros municípios, aí, eventualmente, para análise e tal. Então, é um recurso importante que nós temos aqui na Bacia para desenvolver. Passo para ti, então, Horst. Ener, só antes de tu passar a palavra para o Horst, acho que é importante a gente colocar que depois esses materiais todos que estão sendo apresentados estarão colocados no nosso site, bem como os endereços para vocês seguirem as páginas da Educação Ambiental de Esteio, que foi referida pelo William, do Monitoramento de Água de Campo Bom ali, que tem as páginas no Instagram e no Face, ali do Jefferson e da Sara, né? E também o Horst depois vai passar para nós ali onde é que está sendo divulgado esses dados do Senai, para que a gente possa passar para vocês terem esses dados e acompanharem essas redes sociais desses projetos para terem informação em tempo real, tá bem? Então, Horst, por favor, fique à vontade. Desculpe, antes de começar, mais uma coisinha. Eu acho importante que as pessoas deixem nas mensagens aqui o seu nome e de onde vem, representando que instituição, para a gente poder ter os contatos, né? Não sei se houve outra maneira mais eficaz de resolver isso, mas é importante a gente ter essa lista dos participantes para poder manter esse diálogo aí. Bom, então com a palavra aí, Horst. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Então, quem não me conhece, meu nome é Horst, eu sou do trabalho no Senai, unidade de Estância Velha, né? Diferente dos colegas aí que apresentaram até agora os trabalhos, nós somos não somos entidade pública, né? O trabalho que nós fazemos lá no Senai é um trabalho que ele vai muito na área de meio ambiente e na área do couro também. A nossa unidade, ela existe já há mais de 50 anos, começou com a área do couro. Hoje nós somos Instituto Senai de Meio Ambiente. Então, eu trago para vocês um relato, um breve relato, né, de um trabalho que a gente tem sido feito em parcerias, né? O objetivo desse evento é justamente explanar sobre parcerias e o que a gente pode fazer quando realmente tu consegue unir o poder público e, muitas vezes, a entidade privada, né? E a entidade privada é diferente do público, o privado tem a questão dos custos, né? Tu tem a questão sempre de metas, então tem sempre muito trabalho para fazer, mas com boa vontade, assim, e com realmente, muitas vezes, até passando aquela nossa obrigação, muitas vezes como funcionário, mas trabalhando além, né? Com aquela preocupação de meio ambiente. Então, eu tenho uma apresentação para vocês que eu montei, né? Vamos ver se vai estar aí. Vamos ver se vai estar. Vocês estão vendo aí, não? Ainda não, Horst. Não? Deixa eu ver. Não. Ali no cantinho inferior direito, apresentar agora. Sim, eu botei lá. Aí tu tem que clicar na tela e apertar OK. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Agora vai funcionar. Agora está entrando. Pode começar. Legal. Tudo certo então, pessoal? Todo mundo está vendo? Tranquilo? Sim, pode continuar. Perfeito. Pode seguir. Joia, pessoal. Então, pessoal, em primeiro lugar, assim, também um prazer estar aqui, né, no Procinos, apresentando esse trabalho. O Senai, ele participa do Comitê Sinos também, né, como entidade de pesquisa e a parte também de ensino. Então, como muitos sabem, né, o Senai ele tem esse vínculo muito importante com o ensino, mas ao longo dos anos ele foi também desenvolvendo outras aptidões, né, que é a parte de trabalhos, né, trabalhos técnicos, né, trabalhos científicos. E hoje eu trago então para vocês esse trabalho onde a gente fez uma parceria bastante proveitosa assim ao longo dos anos com a Secretaria do Meio Ambiente de Estância Velha, né? Por que essa parceria é interessante? Porque nós estamos envolvidos, nós estamos, na realidade, no município de Estância Velha, ali localizados, né?
E tudo que se passa por um município também acaba nos gerando essa fonte de preocupação, sempre com aquele intuito de querer ajudar. Eu sou biólogo, né, sou analista de serviços do Senai, trabalho também no CNTL, que é dentro do Senai, é o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, né, e também sou professor na área de meio ambiente, ecologia, microbiologia, por nossos cursos técnicos em química e técnicos em curtimento. Né? Então, falar um pouquinho da nossa unidade, né? Pouca gente sabe que o Senai está localizado, existe a unidade do Senai, na realidade, em Estância Velha. Né? Eu falando ali com o Ener, nós estávamos conversando, né, que a gente tem que ver um polo de pesquisa tão grande, que é o Senai, em Estância Velha, e muitas vezes, né, as prefeituras ou até clientes que nos procuram, né, não sabe da localização. Nós temos ali uma central analítica, que é a que vocês estão vendo ali. Essa central analítica, ela conta com laboratórios de diferentes áreas, na área de química instrumental, na área de química analítica, laboratório de ecotoxicidade, laboratório de microbiologia. Então, nessa central analítica, a gente faz as análises, né, que são solicitadas, então, pelas empresas. E neste caminho, né, a gente já faz também esses trabalhos em parceria com a Prefeitura de Estância Velha e com parcerias também com outras prefeituras, outros trabalhos na área ambiental. Também está localizado aí nesse prédio o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, né, onde nós temos uma equipe formada por a parte de engenharia ambiental, biólogos, químicos, engenheiros, aonde nós também trabalhamos com esses resultados que são apresentados e trazemos isso de forma aplicada, então, nas empresas. Tem ali uma foto dos nossos laboratórios, em cima o laboratório de efluentes, embaixo o laboratório de ecotoxicidade. Então, o Senai, ele prima pela qualidade. Diferente do que foi apresentado até agora, uma preocupação que nós temos muito grande no Senai, e a gente só pode existir se a gente tiver este cuidado, é com as certificações, né? Nós participamos aí de várias certificações, nós somos certificados pela 17.025 e INEP. Então, as análises realizadas, todas elas são certificadas, a gente não pode, na realidade, nem prestar esse serviço se as nossas análises não são certificadas. E veja bem, eu estou dizendo análise, né? Cada análise a ser realizada, ela tem que ter uma certificação. O que é isso? Ela tem que ter uma rastreabilidade. Então, tudo que é usado, equipamento, metodologia, nós somos auditados, né? Então, nós temos sempre este cuidado na hora de divulgar um resultado, né? Essa preocupação, principalmente, com toda a metodologia empregada e como é realizada, né? Tudo, na realidade, que nós fazemos na área ambiental e em outras áreas, nós temos que seguir procedimento de coleta. Nós somos auditados, na realidade, para fazer a coleta, né? Nós só podemos fazer a coleta porque nós temos uma certificação para isso. Então, é um cuidado que nós temos muito grande na nossa unidade, né? Para poder prestar esse serviço. Interessante também, pessoal, que muitos dos nossos colegas, né, trabalham na área de laboratório, mas também trabalham na área de pesquisa, trabalham na área de ensino, né? E então, com isso, é bem interessante, porque a gente consegue trazer, muitas vezes, para os nossos alunos essas vivências que nós temos. Não? Então, esses são nossos serviços, né? Não dá para, a gente não pode também, não posso esquecer também que, de informar que o Senai, ele tem várias áreas de trabalho, área de consultoria, ele dá curso do Incompany, faz ensaios, faz pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é uma entidade, assim, o Senai, ele é muito grande, ela possui, assim, os requisitos legais para trabalhar nessas áreas, né, tanto na área de meio ambiente como em outras áreas, mas sendo a área meio ambiente uma área transversal, nós acabamos, então, fazendo muitos trabalhos em indústrias e trabalhos em parcerias com prefeituras. Bom, como é que começou esse trabalho, né? Esse trabalho começou em 2002, tá? Ele começou em 2002, né? O CEMAP, então, é a Secretaria de Meio Ambiente de Estância Velha. Em 2002 foi criada nós tivemos a nossa certificação da ISO 14001. Até hoje nós somos certificados, né, com a ISO 14001. E o que nós temos, assim, como uma das metas também, é saber qual que é o impacto, o que o Senai tem de participação, né, dentro do município, não? Então, partindo deste foco,
né, e sabendo que o CEMAP estava fazendo um trabalho de monitoramento dos arroios, né, ali da próxima nossa região, foi realizado, nós tivemos um contato com o CEMAP em 2002, né, e estabelecemos uma grande parceria. Como é que funciona essa parceria? Alguns pontos, nós fazemos os trabalhos de coleta junto, né, alguns pontos o Senai não cobra, né, o Senai acaba arcando com esse valor, e os demais pontos analisados, o Senai, ele trabalha também numa questão de parceria, né, trabalhando muitas vezes em preços de custos, né, tudo porque nós estamos inseridos no município e temos essa preocupação, né. Então, em 2002, né, nós começamos ali com 4 pontos de coleta, e neste período, nós tínhamos coleta praticamente todo mês, né, então todo mês nós íamos para campo e fazíamos as coletas, né, início do arroio, mais a área meio intermediária e final do arroio. Em 2003, nós aumentamos para 6 pontos de coleta, né, também mensais, né, então nós aumentamos esse número de pontos, né, e começamos a fazer também, divulgar para fazer parceria com a indústria. O que é a ideia nossa, né? Se nós estamos fazendo uma análise, se a prefeitura está junto, está participando disso, vamos colocar a indústria junto com isso também, porque a indústria também tem que ter a preocupação de onde está lançando o seu efluente. Então, a parceria com a indústria foi no sentido de divulgar, de trabalhar junto, né? E todo o trabalho de fiscalização, no meu ponto de vista, ele tem que seguir essa linha, né? Parceria e trabalhar junto, né? E importante frisar, pessoal, nós não temos o papel de fiscalizadores, né? Durante as coletas do arroio, podem acontecer situações onde envolve o papel da fiscalização, mas isso é com a prefeitura, né? Nós participamos junto com o CEMAP, as análises, todos os resultados, tudo é parceria, mas essa parte de fiscalização, ela é com a prefeitura, né? Em 2003 também, né, nós começamos a fazer testes de genotoxicidade e toxicidade. Bom, em 2003 foi quando eu comecei meu mestrado, né, e eu peguei justamente esse trabalho do arroio Estância Velha, né, lá na URGS, e nós começamos a fazer trabalho de genotoxicidade e toxicidade. Quer dizer o quê? As substâncias que tem no arroio, será que eles têm algum elemento, né, que agindo de uma maneira sinérgica com outros elementos, poderiam causar efeito genotóxico? Ou seja, vamos pensar isso transferindo para o humano. Problemas teratogênicos, por exemplo, de nascença, né, tumores, então, uma série de problemas relacionados com a parte genética. E de toxicidade. Não? Então, por exemplo, aquela água, ela tem toxicidade no sentido de nem deixar ter um efeito genotóxico, ou seja, ter um efeito imediato na água. Então, em 2003, eu comecei a fazer análise de genotoxicidade e toxicidade, além das análises físico-químicas. Aí nós tivemos uma parceria bem interessante com a URGS também, né? Essas análises da parte ambiental, biológica na URGS e as partes físico-químicas no Senai, né? Inclusive até usando determinações por pixel. O que é pixel? Pixel a gente usa um acelerador de partículas que tem na URGS, ele irradia a amostra e a partir desse elemento, dessa técnica, eu consigo determinar vários elementos que estão ali dentro, né? Então, tudo isso gerou artigos técnicos, gerou material acadêmico, né? Então, foi uma parceria bem bacana, Senai, URGS, CEMAP, né? E esse trabalho, se foi em 2013, foi em 2005. Em 2007 e 2008, essa parceria se estendeu com a Prefeitura de Portão. Ou seja, nós coletamos a amostra na nascente do arroio Estância Velha, íamos vários pontos em Estância Velha e depois passávamos para Portão e íamos até o Rio dos Sinos. Neste momento, nós tínhamos em torno de 23 pontos de coleta que nós fazíamos análise, né? Faço também um parênteses aí, né? É muito bom ter um monte de ponto de coleta, é muito bom fazer bastante análise. O difícil é tu tirar conclusões disso. Quanto mais análise tu tem, né, mais difícil são tu tirar as conclusões, né? Mas, em compensação, tu tem uma visão, né? Tu tem um raio-x mais exato daquilo que tu está trabalhando. Em 2000
Ali em 2005, nós já passamos para 8 pontos de coleta, nós tínhamos 6 anos, passamos para 8 pontos de coleta, e depois, em 2007, 2008, passamos a 16 pontos de coleta, né? Então, isso envolve um valor bastante grande, né? Nós trabalhamos aí sempre com aquela questão de valores, quanto eu tenho de valor que eu posso utilizar, e aí eu posso distribuir isso em análise e campanhas, né? Em 2007, 2008, por exemplo, nós não tínhamos as campanhas, elas já são a cada estação do ano. Mas nós podemos fazer isso porque já desde o início nós fazíamos isso mensalmente. Então, a gente já tem uma boa radiografia de todo o arroio e passando para 16 pontos. Não? E análise também do sedimento. Importante, pessoal, todo o trabalho para que tu consiga fazer, né, que tu consiga ter realmente uma ideia de um corpo hídrico, ele tem que passar pela análise do sedimento, né? Isso é um ponto muito importante. É um outro meio, assim, que contém um histórico de lançamentos daqueles ambientes. E o que é importante no sedimento também? Nos sedimentos se localizam principalmente metais, né? Tem metais, por exemplo, que pH 7,8, eles se decantam. Então, ele acaba ficando no sedimento, ele acaba criando estratos ali dentro, e ele acaba, quando tem um volume maior de água, ele lixiviando, ou seja, ele vai ser carreado a outros pontos. Então, de maneira que, a partir de 2008, nós começamos a fazer também análise do sedimento. Então, análise da água, análise do sedimento nos diferentes pontos. Não? Ocultar? Não. Ah, tá. Beleza. Melhorou agora? Beleza, então tá. Fechou? Deixa eu botar de novo, então, aqui. Ah, que pena. Deixa eu ir. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Só um momento aí. Eita, mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. Apresentar. Compartilhar. Acho que agora vai. Tá, já botei o ocultar ali. Beleza? Tá, joia. Então, assim, pessoal, em 2009 e 2019, então esse trabalho continua, né, até 2019. 2020, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer trabalho de campo, né? Então, por enquanto, nós não temos nenhuma coleta em 2020, mas temos programados para final do ano, né? Bom, o que nós temos hoje, então? Essa parceria com o CEMAP, temos 12 pontos de coleta, né? Nós temos desses 12 pontos de coleta, 12 a gente coleta na água, e 9 pontos desses nós coleta de sedimento. Por que nós coleta nos outros? Porque tem alguns pontos do arroio que existe um conduto, né? Então, eu não tenho sedimento ali dentro. Então, ele me obriga a coletar só a água, né? O que mais foi incrementado nisso? A parte de georreferenciamento, né? Hoje, tu tem ali os pontos, todos eles georreferenciados. Tu tem ali um acompanhamento de como é que anda cada um dos pontos, né, através disso. Outra coisa, avaliações de campo, né, também foi incrementado esse trabalho com sonda também, sonda multiparâmetros, né, de maneira que a gente pode fazer uma coleta e no momento ali, junto com o pessoal do CEMAP, já identificar algum tipo de lançamento que estaria fora dos padrões, né. Nós também temos alguns momentos que aconteceram situações tipo aquela foi mostrada ali, né? Mas isso eu deixo mais para fiscalização, né? Não é o meu objetivo. Então, avaliações de campo, né? E a parte de diagnóstico. A parte de diagnóstico que é a parte que realmente nos toma mais tempo. Ir a campo, coletar, fazer análise, isso a gente toma tempo, claro, né? Mas fazer o diagnóstico, essa é a parte que realmente, né? É aquele momento que tu tem que sentar, tu tem que pensar, né? Até nas outras apresentações surgiram algumas perguntas relativas à mudança de parâmetros, né? Onde é feito isso.
vai depender de onde está coletando e o que tem controle de resultados, né? Isso pode mudar muitas vezes, né? A determinação, a localização do ponto, né? Ele é um trabalho bastante dinâmico. O que nós temos bastante estabelecidos hoje? Publicações e conhecimento científico, né? Ao longo desses anos de trabalho, foi estabelecido muitas parcerias, muitos alunos procuraram, tanto o Senai quanto o CEMAP, né? A Prefeitura de Portão também, áreas de graduação, áreas de mestrado, áreas de doutorado, né? Esse trabalho permitiu que surgissem esses trabalhos, mas eu faço uma ressalva, só permitiu que esses trabalhos fossem realizados graças à confiabilidade dos resultados que nós temos, né? Ou seja, toda essa questão, essa preocupação que nós temos, né, com 17.025 em metro, com certificação, isso te dá uma garantia dos resultados, né? Então, a partir dessa garantia que eu posso publicar, por exemplo, né, numa revista científica. E eu resumiria isto com conhecimento, né? Hoje nós somos bastante conhecidos por esse trabalho, né? Eu já apresentei esse trabalho em congresso, o pessoal do CEMAP também, semanas do meio ambiente, eventos com a indústria, né? Este trabalho já gerou trabalhos em outras prefeituras também, né? Então ele acabou trazendo toda essa, junto a ele, né? Toda essa expertise nessa questão ambiental, né? Aqui eu trouxe algumas publicações, né? Peguei algumas assim com mais impacto, né? Que nós tivemos ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, nós temos esse trabalho da Barbieri, né? Tem 6 citações internacionais no trabalho que ela fez com sedimento. Esse trabalho, por exemplo, ela fez na USP, né? Em São Paulo, né? Foi vindo de São Paulo esse artigo, publicado em revistas com alto impacto, né? Nessa questão aí da valorização da revista, né? Da Barbieri. Trabalhos que eu fiz também, 9 citações. E esse outro trabalho, esse que foi da minha dissertação, 36 citações. Então, na realidade, é uma multiplicação que vai acontecendo do conhecimento, né? E isso, na realidade, eu acho que é o grande legado, né, que esse trabalho traz, né? E tu vê, o município de Estância Velha é um município relativamente pequeno, no Rio Grande do Sul, né? Mas que acaba sendo conhecido no mundo inteiro por esses artigos, né? Eu já recebi e-mails, por exemplo, de pessoas do exterior querendo trabalhar em nossa equipe, né? Mas, na realidade, vai muito de boa vontade, vai muito de realmente gostar muito do que está fazendo, né? Vai muito da prefeitura apoiar esse trabalho, Senai apoiar esse trabalho, senão ele não teria existido, né? Qual que é o objetivo desse trabalho, então? Monitorar em toda a extensão a qualidade da água do arroio Estância Velha, né? Avaliar a qualidade da água e do sedimento do arroio, realizando comparativo com índices encontrados ou sugeridos pela legislação, né? E aí um ponto importante, eu comparo esses resultados entre eles e eu comparo esses resultados com a nascente, por exemplo, né? E também comparo com a legislação. Então, tudo isso que vai me dar um norte de como fazer, né? A partir dos resultados das análises, estabelecer substâncias prioritárias a serem controladas. O prioritário, assim, vem com muita propriedade, né? Porque a gente pode, ao longo do trabalho, mudar a substância, né? Estou fazendo análise de cromo aqui, ou mercúrio aqui não está dando nada. Vamos pegar a energia de mercúrio e vamos fazer uma outra. Ou eu tenho uma nova empresa que está se instalando no município, né? Vamos procurar, vamos fiscalizar, vamos estabelecer um novo ponto. O município está crescendo, né? Tem mais efluente doméstico, né? Vamos pegar uma área maior. Então, é um trabalho bastante dinâmico. Investigar e demonstrar as variações, as características das concentrações na água, né? Então, quanto que eu tenho na água, né? Que está sendo efetivo, por exemplo, os trabalhos de fiscalização, está sendo efetivo o trabalho de educação ambiental que o município faz com as prefeituras, né? Então, tudo isso a gente consegue ver a partir desse trabalho, né? E determinar os riscos do efluente ao uso da água, né? Existe no arroio, assim, tem uma mistura, tem um efeito sinérgico muito grande, né? Tu tem ali esgoto doméstico, tu tem efluente industrial, né? Então, quando tu pega uma água do arroio, ele te dá uma radiografia do que tem ali, né? Mas não posso pegar esse resultado e culpar uma determinada empresa, por exemplo, né? Nosso trabalho não tem esse objetivo, né? Se eu quero fazer uma coleta de efluente industrial, a prefeitura vai lá e faz a sua coleta. Inclusive, pessoal, a prefeitura de Estância Velha faz um trabalho semanal no arroio. Toda semana o pessoal vai para o arroio, eles também têm sonda multiparâmetro, né? Eles vão para o arroio e nós vamos
claro, com uma campanha bem maior, né, de carro, para se deslocar, um trabalho que demora muitas vezes o dia inteiro, né, são muitas coletas, tem que fazer, tem todos os procedimentos para cada uma das coletas, né. Então, a prefeitura faz semanal, nós fazemos esse pool maior a cada estação do ano, né, procurando pegar, assim, períodos com maior vazão, menor vazão, né, a gente também tem conhecimento de vazão do arroio nos seus diferentes pontos. Então, isso a gente procura, então, selecionar muito bem tudo que vai ser realizado. Então, como é que ele está colocado dentro do nosso mapa hidrográfico, né? Ele é um importante contribuinte do Rio dos Sinos, né? Então, tem a formação do arroio Estância Velha, eu tenho o arroio Estância Velha, eu tenho o arroio Portão, e o arroio Portão, então, chegando ali no Rio dos Sinos. Aqui eu tenho meus pontos de coleta, né? Eu tenho ali os pontos nascente, né? Que ali realmente ele nos dá assim, um branco de como é que está a qualidade dele, né? E a partir dali, essa microbacia hidrográfica, né? Nós vamos monitorando essa bacia hidrográfica e levando em consideração também os seus contribuintes. O arroio Estância Velha é este aqui, né? Aqui eu tenho o arroio Balneário, também, que é um arroio de boa qualidade, né? Só vocês se localizarem aqui, eu tenho a Outreza, né? Nós também temos uma preocupação, assim, coletando sempre aqui em vários pontos, né? Eu procuro, assim, quando montamos esse trabalho, o nome dos pontos é o nome do bairro, né? Para não ter essas relações com empresa, não é esse nosso objetivo. Então, a partir disso, a gente vai traçando uma radiografia, né? Alguns pontos de monitoramento, né? Como nós temos vários pontos, né? Então, na realidade, a minha ideia aqui é mostrar a diversidade que nós temos entre um ponto e outro, né? Aqui nós temos a nascente do arroio, ele é uma vertente natural, né? Nessa região, até para entender os elementos, por exemplo, que eu tenho no sedimento, eu tenho que ter uma ideia da geologia da região, né? Então, a prefeitura tem geólogo, a gente troca bastante informações, né? A parte da geologia participa, né? Desse trabalho. É um trabalho interdisciplinar, na realidade, né? Eu como biólogo, tem químico, geólogo, gestor ambiental, né? Aqui um outro local, esse aqui é um ponto perto do centro do município, né? Vê que aqui o arroio já tem uma condução, né? Aqui embaixo o que eu tenho já são pedras que tem aqui, né? Então aqui não tem sedimento, porque eu coleto a água, né? Aqui coleta água. Este ponto no centro, por exemplo, é um ponto que eu tenho muito lançamento doméstico aqui, industrial não tem tanto, né? Então isso a gente vai traçando a partir do momento que eu tenho os meus resultados, né? Então aqui eu tenho a vertente natural, aqui eu tenho um conduto, né? Aqui eu tenho uma área bem lêntica, né? Ou seja, isso aqui é o meio do arroio, bem calma, isso aqui dá para quase atravessar caminhando no arroio, num período assim que eu tenho de baixa, né? Ele tem uma lâmina d'água muito pequena aqui, né? Então aqui provavelmente era verão aqui, né? No inverno ele sobe mais a margem, né? Então aqui uma região mais lêntica, né? Aqui um local mais caudaloso, né? Então aqui eu tenho mais pedra. Então, tudo isso tem que entrar nesse diagnóstico, né? Como é que é a geologia, como é que é a vazão, o que eu tenho de contribuição ali dentro, né? Porque senão eu começo a comparar alhos com bugalhos, né? Então, tu tem que ter essa visão mais macro da coisa, né? Aqui nós temos outros pontos de lançamento, né? Onde nós também temos um conduíte. Aqui a chegada é um dos contribuintes do arroio, que é lá quem vem de Ivoti também, né? Tu vê que é uma área assim que a vegetação ela toma conta das margens, né? Então eles têm que descer aqui e tem que entrar mata dentro mesmo, né? Para fazer as medições. Aqui eu tenho as determinações realizadas, determinações da água, né? Então essas determinações eu peguei assim, são as últimas que a gente tem feito. Agora, se tu pegar determinações do ano passado, ou retrasado, aliás, eu posso ter outros elementos. Já teve por muito tempo, por exemplo, BTX, né? Tínhamos a preocupação, por exemplo, postos de gasolina, né, lavagem de carro, isso pode contribuir com o arroio. Anos ficamos fazendo análise de BTX também na água, né, e tiramos aí agora esse último BTX, colocamos outros elementos, então é muito dinâmico. E nós fazemos também a determinação do IQA. O IQA é uma ferramenta, assim, que ela é interessante, porque ela pega determinados elementos, né, ela faz uma ponderação entre eles, dá um peso para cada um, e te dá um resultado final, né.
Eu tenho sempre receio desses resultados muito prontos, né? A gente não pode também esconder números, né? Então, a gente usa o IKEA também, mas assim, ó, cada parâmetro desses é analisado. Tem uma análise crítica de cada parâmetro desses, né? E como nós temos há muitos anos, a gente pode traçar esse perfil, né? Então, essa água, isso aqui, essas são análises do sedimento, né? Vocês veem ali o cromo ali presente, né? Como não poderia deixar de estar, né? Você sabe que a cidade de Estância Velha, ela começou muito com o setor coureiro, né? Começou primeiro vez os coturnos, depois a cidade foi se moldando, foi surgindo a cidade, né? Hoje, a cidade de Estância Velha, ela não tem só coturno, ela tem outras empresas também, outros efluentes com características diferentes. Então, tudo isso vai sendo analisado, né? Então, a gente tem muita parceria com a prefeitura para saber, por exemplo, que empresas que foram licenciadas no município, né? Tais empresas. Olha, tem uma empresa, por exemplo, que trabalha com metalurgia. Vamos botar um ponto na próxima daquela região, para te traçar um perfil, então, daquilo lá, né? De como é que está ocorrendo, né? Análise de resultados, né? Esse é o ponto, assim, que realmente, aí que a coisa realmente tem que ter uma dedicação maior, né? Eu só coloquei aqui um print de uma tela, assim, são vários pontos, né? Então, só para vocês terem uma ideia como é que fica, que eu tenho água, né? E eu tenho orgânicos e metais, né? E tenho sedimento também, né? Então, aquelas comparações sempre, né? Determinado ponto, como é que está na água, como é que está o sedimento, né? Choveu muito, por exemplo, num ponto eu tinha muito alumínio, né? No sedimento. Agora, depois da chuva, passou para outro ponto, isso foi carreado. Se eu não tivesse a compreensão da dinâmica de elementos no sedimento, eu tenho o risco de tirar dados que não estão corretos, né? Ou não fazer uma análise realmente mais profunda. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? Pegar a água, pegar sedimento, né? E tentar entender essa dinâmica. O arroz Estância Velha, por exemplo, alguns anos atrás, ele foi drenado, né? E foi feito na realidade, drenado não, ele foi retirado como estava tendo com as chuvas, e estava aumentando muito o seu volume, então se fez uma escavação para tirar, né, a parte do sedimento para ele ter um talude maior, né? Ele ter um perfil maior. Graças às nossas análises que nós determinamos, olha, o sedimento de tal ponto, ele pode ser classificado até como classe 1. Então, ele não pode ser colocado em qualquer lugar, ele não pode simplesmente ser colocado na lateral do arroio, né? Ele tem que ir para uma central de tratamento de resíduo. Tem que ser encarado como um resíduo perigoso, classe 1, né? Mas como é que a gente sabe disso? A partir da análise, né? A partir da análise. Está analisando, conhecendo, né? E também muita pesquisa bibliográfica, né? Tu tem que conhecer esses elementos que estão sendo analizados. Porque nós também temos a seriedade, o Senai, que esse dinheiro investido é dinheiro público, né? Sendo dinheiro público, ele tem que ser bem investido, ele tem que ter um retorno, né? Por exemplo, o Ministério a Procuradoria, por exemplo, a gente apresenta resultados para eles que são feitos para saber de onde está indo o dinheiro, né? Muito desse dinheiro ela vem também do Conselho de Meio Ambiente de Estância Velha, né? Para o próprio Conselho de Meio Ambiente nós também apresentamos esses resultados, né? Tudo para justificarmos, né, aonde foi gasto e os seus resultados, né? Aonde está. Aqui uma ideia de resultado de sedimento, né? Também não é minha ideia me aprofundar em resultados, né? Mas tudo isso a gente faz tabulações, né? E a partir daquilo a gente vai fazendo as nossas ponderações de onde está bom, onde está ruim, vão mudando, né? Não é um trabalho engessado, né? Aqui uma outra representação que eu tenho de sedimento, né? Que eu usei uma ordem logarítmica, né? Porque são valores assim, grandezas muito diferentes, mas a gente vai conhecendo, a gente vai trabalhando e a gente vai conhecendo do arroio, né? E importante, a gente vai adquirindo aquele feeling, né? Por exemplo, faço uma análise de mercúrio, nunca tinha dado tanto, né? Neste ponto, alguma coisa está acontecendo, mas só pode ter isso depois que tu tem um conhecimento, né? De toda a extensão do arroio e de todos os atores que estão ali envolvidos, né? Importante frisar que o Senai faz todas essas análises, né? E a partir dessa análise eu acompanho também muita coisa e a partir disso a gente tem essa parceria, né? Biodegradabilidade, por exemplo, que é um ponto importantíssimo, né? Que é uma relação que faz entre DBO e DQO.
Isso também a gente leva bastante em consideração para saber qual é o efeito de biodegradabilidade do arroio, né? A que ponto que tem maior biodegradabilidade, menor biodegradabilidade, o que está acontecendo, não? Então, tudo isso a gente faz os nossos estudos, né? O IKEA da água também, né? O IKEA também é uma forma fácil de ver, né? Muitas vezes tu chega para um empresário, tu apresenta dados, né? E um monte de dados, né? E o que eles querem saber muitas vezes, né? Afinal, tá bom ou tá ruim? Essa resposta é uma resposta difícil de dizer, né? Tá bom ou tá ruim, né? Então, muitos aspectos estão envolvidos, né? E tem que ter muita certeza na hora que tu faz esse tipo de afirmação. Então, eu digo que é uma forma fácil de ver uma coisa complicada, né? É uma forma fácil de ver uma coisa complicada, né? Então, mas ele também é utilizado, né, para fazer esses estudos, o IKEA, né? E é isso, pessoal. Eu tinha para apresentar para vocês. Na realidade, a minha ideia não é apresentar tanto valores, né, mas sim dar uma ideia disso que a gente está fazendo. E fico aí disponível a perguntas, se tiver uma pergunta. Uhum. O procedimento foi aqueles que eu mostrei antes, né? Eles são cromo, agora não sei se está vendo a tela, né? Ali, ó. Isso, ali, no sedimento, alumínio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, trivalente, hexavalente, mercúrio, níquel, sólidos totais e zinco. Importante assim, ó, para divulgação dos dados, como os dados, eles, na realidade, eles pertencem Senai e prefeitura, ela pode mandar um e-mail para mim, eu mando para ela o material que eu tenho. Esses artigos que eu coloquei ali no material, e eu tenho outros, são de cunho público, né? Se alguém precisar de qualquer artigo desses, se tu pedir para a revista, vai ter que pagar, né? Mas manda um e-mail que eu cedo o artigo, né? E ali tem muitas informações, né? Que talvez ajudem, contribuam de alguma maneira, né? Para trabalhos futuros. Isso mesmo. Tem que ter, porque hoje, pela lei, na realidade, né, pelo que se determina, né, a empresa que faz a análise ambiental, a análise que eu faço ambiental, ela tem que estar certificada. Eu não posso entregar um resultado para a FEPAM que não esteja certificado. Então, isso, eu ponho ali, top, claro. Uhum. Excelente. Claro, ótimo, tem parceria sim. Ela pode, vou colocar aqui o meu contato, ela pode mandar um e-mail para mim, né? Não, agora eu vou colocar aqui. Ela pode mandar um e-mail para mim, ligar, a gente vai lá, conversa com eles. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, teria que estudar isso, a gente pode ir lá, conhecer como é que nós trabalhamos. A gente vai até a prefeitura, conversa, vê qual que é o objetivo e, a partir daí, se faz uma proposta de trabalho e se começa a fazer a atividade, né? Excelente. De nada. Certo. Para não estender muito, eu só endosso os agradecimentos feitos pela Jéssica. Sem dúvida, acho que todos nós estamos agradecidos a esses 3 palestrantes, 4 com a Sara, que também participou da palestra de Campo Bom. E me parece, pelos comentários, que o assunto despertou muito interesse, né? E houve, assim, uma excelente acolhida. Até a gente fica extremamente contente com isso, porque a gente percebe que esse é um caminho que precisa ser trilhado, né? Acho que todos os técnicos da bacia têm a mesma sensação de que
é necessário se fazer essa apropriação de comportamentos e parâmetros que revelem as condições da bacia, né? Acho que algumas palavras-chave em relação a essa apresentação do Horst, eu acho que foi muito interessante, porque ele trouxe um elemento adicional, que é essa abordagem da qualidade, né, da certificação dos procedimentos, que é o caminho que a gente deve seguir, né? Deve seguir no sentido de ter uma certeza daquilo que a gente está fazendo e dos resultados que a gente está obtendo. Então, eu acho que essa apresentação veio trazer esse elemento nas nossas cogitações aqui. A outra palavra que foi muito empregada aqui, que eu quero ressaltar, foi parceria. É interessante que todos os palestrantes falaram sobre isso e, de outra maneira, a gente não teria tido esse evento que teve aqui se não fosse por essa parceria, né? E é isso que a gente está desenvolvendo nesse momento. Uma grande parceria entre diversas pessoas interessadas, técnicos, e a gente vê que tem um potencial de qualificação dentro da bacia que está sendo subutilizado, né? Acho que a gente tem que aproveitar agora para estabelecer esses laços, por isso a gente pediu para que todo mundo deixasse seus nomes e formas de contato, para a gente continuar esses contatos mais adiante. Como eu falei no início, o consórcio está desenvolvendo um projeto que pretende contemplar todas essas iniciativas individuais no sentido de trazer uma visão global da bacia, né? A gente agora não quer dar muito detalhe, porque a gente vai fazer um lançamento específico desse projeto quando ele estiver mais bem formatado. Bom, por enquanto, eu agradeço muito aí a atenção e o atendimento ao convite que nós fizemos. Nós reconhecemos que foi um convite em cima da hora, né, mesmo para os palestrantes, mas, como vocês podem ver, nossos palestrantes estão extremamente bem preparados e foram capazes de dar uma palestra excelente, né? Acho que isso todos concordam. E também as pessoas que assistiram se organizaram e tal, receberam o convite há 2 dias atrás, um dia atrás, e acorreram aqui à palestra e acho que aproveitaram bastante. Então, de novo, muito obrigado pela participação e tenhamos um bom dia. Obrigado, valeu.